O que é um herói? Seria o herói apenas aquele que salva o dia? Teria ele algum outro propósito? Uma coisa é fato: sua construção não se restringe à ficção. Historicamente, a criação de figuras heróicas tem sido fundamental à afirmação de projetos políticos e identitários em todo o Ocidente. E o Brasil? Que heróis nacionais compõem o imaginário brasileiro? Eu lembrei da figura do Lampião. A gente acabou transformando ele em mais um personagem que lembrasse como é importante lutar pelas classes menos favorecidas, etc. Diferente do que a gente tem em outras culturas, em outros países, principalmente, que tem figuras como Martin Luther King, que é um herói para toda uma nação, que luta contra as diferenças raciais. A gente não tem muito dessas figuras nacionais. Ayrton Senna e o Pelé, questão de muito voltada pelo esporte, essa mudança de cultura que eles conseguem proporcionar na sociedade também. O futebol nacional, a seleção brasileira, é uma coisa que junta a população do Brasil para assistir os jogos, sabe? E isso é uma coisa uma identificação brasileira. Sobre os heróis nacionais, eu já não vejo como uma pessoa, eu vejo como uma imagem. Até porque, durante a história, certamente não vai ser registros diretos dessa pessoa ou dessa figura que vai ser passado que as outras pessoas querem que seja passado. Cria-se essa mitologia em torno de uma pessoa, e é uma mitologia mesmo, assim, porque sempre vai ter o mito por trás da verdade, né? E nos mais famosos, se pegar, sei lá, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, eles sempre tem a construção do mito, né? Então, eu acho que a minha opinião em relação ao herói nacional está muito vinculada à construção de mitos. Este processo de eleição e afirmação de heróis nacionais integra também a formação política e cultural brasileira. Por exemplo, Tiradentes. Tiradentes. Sou brasileiro e luto pela felicidade. Meu nome é Joaquim José da Silva Xavier. 10 vidas eu daria se estivesse para salvar as dos meus amigos. E foi um personagem que no final do século XVIII se envolveu numa tentativa de rebelião contra a coroa portuguesa, onde hoje se situa o estado de Minas Gerais, a cidade de Vila Rica, né, atual Ouro Preto. E, a rigor, ele nunca chegou a ser totalmente esquecido desde a sua morte, até porque a morte dele foi bastante traumática, né? Ele foi condenado, aliás, foi o único condenado à morte entre os seus companheiros de Inconfidência Mineira ou de Conjuração Mineira. Então, ao longo do século XIX, a figura dele de vez em quando aparecia, seja em publicações ou referências literárias. E na segunda metade do século XIX, alguns clubes republicanos passaram a utilizar a sua figura como símbolo do movimento republicano. Alguns clubes eram minoritários. Então, quando houve a proclamação da República, a figura do Tiradentes era uma das figuras possíveis para ser mobilizadas como um possível mito fundador da República no Brasil. Então, o mais importante nesse nível do imaginário era saber se esse mito fundador ele pudesse ser capaz o suficiente de unificar as várias tendências do movimento republicano e, ao mesmo tempo, promover uma coisa que no Brasil é algo muito importante, que é a conciliação nacional em torno da República. E o Tiradentes, ele, de certa forma, foi construído ao longo do século XIX, depois essa figura foi apropriada pela República, que essas pré-condições eram mais ou menos próprias da figura do Tiradentes. O Tiradentes, quando esteve na prisão, aguardando a sentença de morte, ele se transformou numa figura um tanto mística, né? A aproximação da morte colocou o Tiradentes numa situação bastante ruim e ele se apegou à fé, com a fé cristã
com bastante denodo, muito próximo do cumprimento da sentença de morte. Já não era mais assim um herói patriótico, cívico, mas se aproximava muito de um herói místico religioso. Isso aproximava o Tiradentes da cultura popular. A proclamação da República foi um movimento basicamente militar. Então, e haviam outros segmentos no interior do movimento republicano que não se reconheciam com as figuras militares. A figura do Tiradentes era neutra o suficiente, ele já tinha morrido há 100 anos, né? Era neutra o suficiente para ser manipulada, manejada, para ser reescrita, reelaborada e apropriada pelo movimento republicano, de tal forma a que ela pudesse corresponder aos diferentes segmentos do republicanismo brasileiro. O Tiradentes ele acabava suprindo essa necessidade de você conseguir uma figura que unificasse as várias pontas do republicanismo brasileiro. Também os antirrepublicanos, os monarquistas, passaram a se reconhecer nessa figura, que era uma figura vitimizada, então não era uma figura conflituosa. O Tiradentes não se podia atribuir a ele nenhum conflito, nenhum confronto, ele não promoveu a morte de ninguém. Pelo contrário, ele foi uma vítima mais ou menos passiva, que acabou no final da vida assumindo a forma de uma espécie de Cristo cívico, uma figura que se vitimizou pela pátria. Os filhos dessa terra são tão estúpidos que eles próprios carregam o peso do que lhes roubam. Em vários momentos, as imagens de heróis são utilizadas em outros contextos, como crítica social ou bastião ideológico de algum movimento. No caso da figura do Tiradentes no contexto da ditadura militar, o José Murilo de Carvalho ele observa que o Tiradentes ele é o único herói popular, assim, além do Zumbi dos Palmares, né? Ele é um herói que teria características suficientes para unir todo o Brasil e ao mesmo tempo características que situam ele num extrato social intermediário. Ele é um branco, pobre, que vive do seu próprio trabalho. Não se sabe, essa é uma grande incógnita, não se sabe por que ele assumiu toda a culpa. A frase mais famosa atribuída a ele, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria, eu acho que é uma das frases assim, mais emblemáticas do que representava para ele a luta contra os portugueses. Nesse sentido que ele vai ser resgatado como um herói anti-imperialista. Então ele estava lutando contra o Império e, por ser um sujeito popular e pobre, ele vai ser adotado por parte das esquerdas armadas, inclusive, né? Tinha um movimento revolucionário Tiradentes, era uma das organizações guerrilheiras mais combativas da luta contra a ditadura militar. E acho que o filme do Joaquim Pedro de Andrade está muito em sintonia com isso. Ao invés de você ter aquele Tiradentes da proclamação da República, que é o Jesus Cristo, que é transformado em santo, e acho que essa é uma operação simbólica muito interessante, porque ela retira do Tiradentes todas as suas qualidades mais radicais. O filme do Joaquim Pedro ele busca justamente situar o Tiradentes como um radical político. Um sujeito que grita, que faz comício, que tenta sacudir as pessoas da sua letargia, do seu comodismo, para tomar uma atitude diante do descalabro da dominação colonial portuguesa, da exploração dos impostos e tudo mais. E aí uma total relação com a situação da classe média durante o milagre econômico na ditadura do presidente Médici. O que é nosso vão levando, e o povo sempre pobre. Tão estúpidos, não lembram de expulsar esses governadores que de 3 em 3 anos vêm aqui com suas famílias, se enchem de ouro e voltam para Portugal. Você está falando da Inconfidência, mas na verdade você está falando da ditadura militar. Aqui no caso é uma denúncia da tortura realmente, né? Aqui o Tiradentes aparece ele realmente torturado, né? Aqui aparece a rainha e os Inconfidentes ajoelhados pedindo perdão. Isso nunca aconteceu. Ela só vem ao Brasil com o Dom João VI depois
né? E, portanto, essa cena de que todos se humilham e diante da rainha e pedem perdão é uma cena simbólica, porque todos esses, durante os autos da devassa, eles declaram que se arrependem. Com isso, a pena deles é comutada, né? Só o Tiradentes que assume toda a culpa e sabendo que com isso ele seria enforcado e teria o seu corpo esquartejado, né? Mártir ou não? Passivo ou revolucionário? O que podemos concluir é que Tiradentes é um herói de 1000 faces. O herói é construído da mesma forma que o mito. No entanto, isso não significa que ele não exista. A imagem de um personagem real pode ser moldada para suprir as necessidades específicas de uma nação, ou representar os interesses políticos de algum grupo social, para criar uma identidade nacional unificadora ou nortear padrões sociais. Reais ou imaginários? Não interessa. O que importa é seu papel no imaginário.